tarde a todos. Nós somos o Pente Club. Nós somos um grupo formado através dos professores Bruno e Mariângela, respectivamente das disciplinas de Biologia e Sociologia, onde eles promoveram um trabalho relacionado ao tema da ecologia. Nosso tema geral será o da biopirataria. E para isso, junto de meus companheiros de grupo, apresentem-se. Sou o Anderson. Meu nome é Bruno. Eu sou o Pedro. E eu sou o Eduardo. Junto deles nós temos também o nosso convidado de honra, o professor em Medicina Veterinária, mestrado em Zoologia e com doutorado em Biologia Experimental, Ângelo Terra. Oi, pessoal. Está aqui representando a Unir. A começar, nós iremos primeiro classificar e definir o que seria a biopirataria. Ângelo, dentro dos seus conhecimentos da área, como você definiria o tema biopirataria? Bom, do que a gente tem como divulgado na mídia, ou do que a gente tem visto nos artigos, a biopirataria se trata justamente da apropriação indevida de qualquer produto natural, seja uma toxina ou algum derivado de algum organismo vivo. Então, por exemplo, um animal, uma planta, um extrato, uma semente, ou mesmo um conhecimento tradicional, que pode estar ligado ou não a esse tipo de produto. Ele é tomado, ele é roubado indevidamente do local de origem e levado para outro país, normalmente, ou para outra região, e usado para ganhar lucro, sem repassar isso para a população original ou para o país que detém aí a propriedade dessa matéria-prima, digamos assim. Essa definição é extremamente interessante, porque ao ouvir biopirataria, a gente tem de pensar principalmente na questão do tráfico de animais, que é uma questão que está ligada à biopirataria, mas que ela em si não é biopirataria. E é uma ação que já existe antes mesmo do termo sequer existir, né? É algo que já ocorre desde muito antes, né? Na verdade, pessoal, a biopirataria ela nasceu junto com o Brasil. Se a gente for pensar na nossa história, Sim. né? Qual foi o primeiro produto biopirateado aqui do Brasil? O Pau-brasil. Tanto a madeira em si, quanto a técnica que os indígenas usavam para extrair o pigmento da árvore. Sim. Porque a tintura vermelha, né, que é a do pau-brasil, era muito cobiçada na Europa. Só que os europeus não sabiam como extrair da madeira. Então, tanto a árvore em si, quanto o conhecimento do povo originário daqui foi pirateado para obter lucro lá. Então, a primeira commodity brasileira, digamos assim, a ser exportada, entre aspas, era o pau-brasil. Então, inclusive, existia um monopólio disso para alguns nobres lá da corte portuguesa para poder explorar esse produto. E, obviamente, os indígenas nunca receberam R$1, um centavo, nem nada que fosse, né, desse produto, como tantos outros. Torna-se até cômico como o Brasil ele é grande influenciado por esse termo, por esses acontecimentos. Um dos grandes postos por isso é o comércio internacional que acontece aqui dentro do próprio Amazônia, né, na região norte aqui do Brasil, mas acontece em outras regiões, obviamente, mas é mais influente na região norte, porque tem a questão de partes da Amazônia sendo vendidas, terras, animais silvestres, outros tipos de plantas, né? Então, é tudo por ofícios exteriores, internacionais, e que acaba afetando aquela questão mais ecológica, né? Acaba degradando, porque se tirar o animal do seu habitat natural, aquele habitat ali ele não vai ser mais o mesmo. Um exemplo que chegou a afetar até bem o Brasil foi com o caramujo africano. Foi trago para cá como uma forma de usar como especiaria, né, na alimentação, e acabou que aqui ele ficou, né, não serviu muito como esse exemplo para alimentação e foi libertado por aqui e virou o que virou, mas ainda assim acaba sendo um exemplo trago para cá. Eu já iria para um outro viés. Ainda pensando um pouquinho na nossa história, ciclo da borracha. O Brasil, no final do século XIX, era o maior produtor da seiva, né, da seringa, do látex, porque a seringueira é natural da Amazônia.
o que foi feito aqui? Um inglês, né, roubou, pirateou, né, ele roubou várias sementes de seringueira, que segundo consta a história foram contrabandeadas, enroladas em folha de bananeira. Foram para a Malásia. E como a Malásia era uma posição inglesa na época e o clima muito parecido, lá ela foi plantada em escala industrial. Então aqui, por exemplo, o seringueiro tem que andar lá um tempão entre uma seringueira e outra. Então isso custa tempo, né, diminui a produção. Lá na Malásia, eles plantaram uma árvore lá da outra. Então isso facilitava o processo de extração e era muito mais barato produzir lá. Isso quebrou o Brasil. O nosso principal produto de exportação no final do século XIX, que era a borracha, caiu o valor porque a borracha da Inglaterra era muito mais barata. Então assim, ó, esse é um segundo caso de um outro produto brasileiro sendo biopirateado. Eu tenho alguns outros exemplos também. Sim, tem outro exemplo importante foi o café. O café ele foi exportado para fora, né? Principalmente antes da época da escravatura e também teve na época Vargas também, que foi... Só que o caso do café, o café não era nativo do Brasil. Ele veio para cá, foi plantado, mas as mudas que eram produtivas foram biopirateadas e levadas embora. Eu já usaria um outro exemplo mais atual, o cupuaçu. É o que eu ia falar do cupuaçu. Empresas japonesas, né, patentearam ele e começaram a vender como um chocolate. O cupulate, né, que pegava a semente dele. A semente fazia. Mas tanto o produto cupulate, o termo cupulate, como o processo de extrair e mesmo a marca cupuaçu foi para o Japão, mas essa patente já caiu. Ela já foi revogada por conta de um processo que foi movido. Né? A andiroba também, se eu não me engano, foi biopirateada. Entre outras tantas coisas que a gente podia citar, né? Como a apropriação. Tem o cambô, né? Que é aquela secreção da Filomedosa bicolor, que é um anfíbio da Amazônia, que ele é utilizado pela população indígena como dentro dos rituais lá para melhorar a imunidade, entre outras coisas. Então essa secreção é roubada e levada para fora. Dos conhecimentos indígenas, certo? Você já falava? Sim. Sim. Então assim, a biopirataria não é nem tanto a questão de roubar só o produto em si, a toxina, enfim, a folha, o próprio animal, mas também o conhecimento tradicional para obter daquele produto a maneira correta de utilizar, ou mesmo, né, aliciar um habitante da região para obter o produto de forma legal também entra como biopirataria. Então é uma série de nuances dentro desse assunto bem interessantes. Mas basicamente é isso, é roubar isso é roubo, é se apropriar indevidamente de um produto, um extrato, enfim, de detenção de um povo, de um governo, de um estado, e levar para um outro lugar e obter dinheiro com isso. Saindo um pouco também desse tópico das questões humanitárias, a gente está trabalhando dentro da disciplina de biologia, a ecologia, que seria as relações que existem entre os animais, o meio ambiente, o equilíbrio. Como a gente mesmo está aprendendo agora, os ciclos biogeoquímicos. E eu gostaria que você comentasse um pouco sobre como a biopirataria poderia estar afetando diretamente nos mais profundos tópicos desse assunto. Bom, cada organismo tem o seu nicho. Né? O que é um nicho? O nicho é o emprego, é a função daquele organismo naquele local. O nível trófico, cada um tem o seu. Como está mostrando aqui, ó, cada animal tem, ou cada organismo tem planta, enfim, tem o seu papel. Ele vai ser alimento de um outro organismo, ele vai disponibilizar nutriente para outro. Então, sempre que a gente retira um animal desse, ou um organismo desse intrincado sistema de equilíbrio, a gente está justamente quebrando essa dinâmica. Então, o que acontece, pessoal? Imaginem que essa figura aqui é um relógio daqueles antigos de engrenagens, se vocês já viram funcionar. Sim. Cada engrenagem, por menor que ela seja, ela tem uma função. Se vocês tirarem uma engrenagem, pode ser que o relógio não pare, mas ele vai funcionar de uma maneira errada. Talvez mais lento. Mais lento ou nem funcione, dependendo da... Tá? E a mesma coisa, eu costumo dar o seguinte exemplo. Né? Nós temos um grupo de estudo de fauna, o GERPEDO. Né? A gente estuda fauna de répteis e anfíbios como de ênfase. Né? Fauna de vertebrados de maneira geral, mas de répteis e anfíbios. E a maioria das pessoas tem pavor de cobra, odeia cobra, quer que cobra morra, porque isso, para aquilo. É um animal como qualquer outro. Ele também é protegido por lei. Matar uma cobra é tão crime quanto matar uma onça. Né? E o que acontece? Uma vez numa palestra, uma cobra não serve para nada. Eu falei, não,
todo o animal tem o seu papel. Aí eu perguntei, você sabia que existem cobras que comem outras cobras? Tem cobras ofiófagas, ou cobras que se alimentam inclusive de outras cobras peçonhentas, como a surana, por exemplo, a cobra coral. Então, elas se alimentam de outros. Então, se vocês tirarem um predador, aquela presa vai se multiplicar de maneira desordenada. E isso por si já causa desequilíbrio. Então, todo animal tem a sua função, todo organismo tem a sua função. Seja uma planta, seja um fungo, seja uma bactéria, eles estão lá, a evolução colocou eles lá de alguma razão. Eu achei muito bacana essa imagem aqui, que é bem isso mesmo, ó. Todos os organismos integrados dentro de um grande conjunto, e aqui a gente colocado como, né, o antropocentrismo, né, que é o ser humano, chama especismo isso em ecologia, que é quando uma espécie é colocada como sobreposta a outra em importância. A gente é mais um animal. A única diferença é que a gente tem a capacidade de destruir a gente mesmo e o mundo que a gente vive, os outros não fazem isso. Aproveitando que a gente entrou nesse âmbito de equilíbrio do ambiente, voltando naquilo do caramujo africano, teria algum outro caso que poderia ter evoluído assim, como o caramujo ele se espalhou, né, virou uma praga, ou que poderia ir, mas foi impedido talvez? Olha, o caramujo africano ele foi trazido para, se eu não me engano, para alimentação em alternativa ao do escargot, que era muito caro. E acabou que o pessoal não deu certo a criação, eles se soltaram e ele causou um desequilíbrio enorme porque ele se sobrepõe às espécies nativas, né? Se eu não me engano, a carpa do Nilo, né, e a truta a truta eu não tenho certeza, mas a carpa do Nilo, se não me engano, ela foi trazida para ser criada para abate, né, na piscicultura. Os animais escaparam, né, por uma série de problemas e aí se tornaram animais invasores. Então, quando a gente coloca um animal que não é daquele ambiente, normalmente ele não tem predador, né, e ele vai causar um desequilíbrio tremendo naquele ecossistema. Porque ele tem que se alimentar, né? Então... Ele vai se alimentar. E pode ser que ele use o mesmo recurso que as espécies nativas utilizariam. Se ele tiver alguma particularidade que torne ele mais bem sucedido em se alimentar, as espécies nativas acabam sumindo ou se prejudicando. Uma dúvida agora, sobre o peixe-leão, eu acho. Também. Isso teve a ver com os seres humanos ou foi meio que a natureza? Que eles começaram a invadir as baías agora no Brasil, não foi? Bacias, no litoral? Eu ouvi alguma coisa nesse respeito, mas eu acho que realmente foi trazido para cá. Foi trazido? Foi trazido para cá, porque ele é, se não me engano, uma espécie asiática e uma espécie, eu não tenho bem certeza, da costa do Japão. Existem alguns que são da fauna brasileira, mas não são o mesmo peixe-leão que é o invasor, se eu não me engano. E aí ele também não tem predadores. Exato, e aí ele não tem predador. Eu não tenho bem certeza, eu não sou ictiólogo, não trabalho com peixes, mas eu também ouvi alguma coisa assim. Que haveria... Normalmente o invasor ele justamente é trazido ou por um fenômeno climático ou mesmo por ser humano, propositalmente, com um intuito. E aí ele vai causar um desequilíbrio porque ele não vai ser daquele ambiente. Nessa questão que, além de um trabalho de biologia, é um trabalho de sociologia, no âmbito sociólogo e cultural, a questão da gente colocar o homem como o centro, né, de tudo, e esquecer das outras espécies, esquecer que elas têm suas funções, como você mesmo disse, a questão das engrenagens, do relógio, e por assim dizer, a gente acaba esquecendo que quando acontece a retirada de tal coisa, de uma cultura, por exemplo, de plantas de determinados povos indígenas, de onde acaba culminando de uma série de acontecimentos que normalmente, em suma, não é positivo. Então, eu gostaria de perguntar se você já teve alguma experiência nessa questão de algo que já foi afetado por uma questão do homem em si, da biopirataria. De eu vivenciar alguma coisa em relação a isso? Sim. Sim, é algo mais levado, tipo, uma coisa que te aterrorizou, porque a gente sabe que isso é muito ruim. Sim. E algo que tem aterrorizado, tipo assim, ficou na sua cabeça mesmo que você não consegue esquecer. Tem alguma coisa? Tem, algumas coisas que eu vivenciei. Então, assim, eu já fiz parte eu trabalhei como voluntário em algumas ONGs de bem-estar animal, etc. E chegou ao meu conhecimento algumas vezes vídeos, né, do pessoal fazendo apreensão de animal silvestre que foi, né, capturado. E aí, então, assim, a maioria deles morre na captura. Às vezes tem que matar a mãe para poder pegar o filhote, então, para poder fazer a venda. E eu vi vídeos assim que me aterrorizaram. Assim, a polícia ambiental abria assim, as caixas, aí sei lá, tinha 100 passarinhos, 100 pássaros espremidos numa caixa pequena e a maioria estava morto já. Por quê? O interesse deles, se eles tivessem umas 5, 6 para vender, era lucro para eles.
Então essas coisas me deixaram bastante chocado, assim, a crueldade do ser humano em função do lucro. Eles pensam apenas em lucro, não pensam na vida em si. Exato. Então, assim, matar a mãe de um primata para poder vender o filhote. É uma falta de empatia em relação a isso, né? É a ganância, né? É a ganância, é colocar o lucro acima de tudo. Isso é péssimo para qualquer coisa que seja. E na questão da pirataria em si, eu lembro que eu tive contato com o pessoal que então da aldeia lá no Acre, que fazia a extração do cambô, da toxina da rã, né, da perereca, na verdade, da filomedusa. Então tinha muita gente que ia lá para comprava ou pagava alguém para caçar lá o anfíbio, tirava a toxina, secava na palheta e levava embora. Então isso é assim. Ou mesmo levava para São Paulo e fazia aplicação lá do cambô sem indígena, sem conhecer, sem nada. E teve gente que morreu porque usaram a toxina do anfíbio errado. É bizarro. Então assim, ó, e as pessoas, o grande problema, pessoal, é assim, se há uma busca por um determinado produto é porque há demanda. Sim. Alguém compra. É por isso que tem a apropriação indevida, o roubo. Então, se é um animal silvestre, é porque tem um colecionador na Europa que tem um animal exótico do brasileiro. Se tem o roubo de um extrato ou de uma planta de conhecimento tradicional, é porque tem uma farmacêutica, tem um laboratório, tem alguém querendo ganhar dinheiro com isso. Então, eu acho assim, pensando na sociologia, o grande problema é a ganância, é querer lucrar em cima de uma população tradicional, de um povo, de um estado, né? Então, eu acho que parte daí é a ganância, né? Quem vende arma, droga e animal silvestre traficado é um traficante, então não está nem aí, ele quer ganhar dinheiro, e o que o comprador vai fazer com isso não é problema dele. É assustador. É crime ambiental. Nesse sentido de conscientizar, acho que para começar a finalizar o podcast, eu gostaria de citar o filme Rio, que pelo menos para mim, que eu vi quando era criança, ele conscientizou bastante, né, como eram tratados os animais. E eu gostaria de saber se o que o senhor pensa sobre como conscientizar mais ainda as pessoas. Eu acho assim, ó, esse filme Rio eu já assisti tanto um quanto dois. Ele americano, de como é aqui, né, ele tem muito estereótipo, né, isso deixou muito a desejar nesse sentido. Mas como uma maneira de mostrar para as pessoas que da onde que vem aquele animal silvestre, da cadeia, claro, ainda foi muito atenuado. Existem outros tantos que podem ser, né, colocados aí como que mostram mesmo do contrabando de animal, né, do que eles sofrem, tem documentários, né? Mas para o público em geral, o Rio é uma animação que tem, eu acho que ela desperta um pouquinho ainda a consciência É o Pequeno Príncipe da biopirataria. É o comecinho do... exato, né? Assim. É para despertar será que aquilo é certo? Já que estamos falando de animação, para a gente terminar, voltando a falar do bem-estar animal, que também está ligado, né? Madagascar. Todo mundo viu, é legal, mas a impressão que dá é que os bichos estão felizes morando naquele zoológico de manhã ou no circo. Eles estão porque aí o urso vai voar, o tigre vai não sei o quê. Claro que a gente sabe que aquilo é uma animação para criança, mas aquilo constrói. Madagascar, a gente também tem o Planeta dos Macacos, que foi levado para o laboratório para ser estudado, para ele ter uma inteligência maior. Até o Planeta dos Macacos ele tem como pano de fundo. Né? Mas sim, a questão. Né? Ou mesmo de uma espécie sobre a outra. Né? Então, ali tem uma série de interpretações do filme Planeta dos Macacos. Mas também, sim, seria uma. Né, tem um dos macacos que é o Koba, que odeia o ser humano porque ele era um chimpanzé de laboratório que sofreu a vida inteira, tanto é que ele tem um olho, ele é cego de um olho, né? Claro que isso é um reflexo ainda do que se fazia. Hoje em dia nós temos toda uma legislação que deveria ou deve ser cumprida em relação a usar animal em pesquisa. Eu, como presidente da CEUA, dentro da universidade a gente faz isso, mas existem outros órgãos que controlam isso em indústria, em farmacêutica, enfim. Ou deveria controlar. O grande problema é a falta de fiscalização e falta da opinião pública cobrar das autoridades que isso mude. Enquanto o povo não identificar a fauna e a flora e os recursos naturais como patrimônio de todos e sim do governo, não entender que está todo mundo sendo lesado, vão continuar roubando coisas, levando coisas embora e ninguém está nem aí.
infelizmente. E dentro desses aspectos finais, acho que a gente pode proceder ao encerramento. Professor Ângelo Terra, foi um prazer ter essa conversa contigo. O prazer foi meu, muito obrigado pelo convite e está à disposição aí para falar de outros assuntos como ética, como bem-estar animal, o que vocês quiserem. Fiquei muito feliz em poder passar um pouquinho aqui da minha vivência, né, para o público e do podcast, e agradecer de novo a vocês pelo convite. Muito obrigado, pessoal. A gente que agradece. Também agradecer ao NIR, que disponibilizou e contatou o professor Ângelo Terra para a gente, juntamente da Farol, a Faculdade de Olinda de Moura, através da pessoa do Davi, que não apareceu, mas está aí ajudando a gente no que pode, que ofertou todo esse espaço, todo o equipamento. Muito obrigado, Farol. Bom, pessoal, É isso. Dando um tchauzinho. uma salva de palmas. Pois é. E corta. É.